Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do grupo Livros Mágicos, e eu amo essa música que eu mostrei para vocês agora. Amei iniciar com essa música que é maravilhosa. E hoje nós vamos seguir na nossa leitura do Ho'oponopono sem mistérios. Nós estamos indo para os finalmente do livro, aprendendo muito com ele, né? E hoje nós estamos ainda no capítulo de Ho'oponopono na prática e nós vamos ler sobre a situação de dependência que muitas pessoas, enfrentam e não sabem lidar com ela. Então vamos lá. Mesmo que o cachorro esteja latindo no fundo, para dar uma emoção no nosso áudio, a gente segue mesmo assim. Porque a vida não é perfeita, A vida é perfeita na sua imperfeição. Então a gente segue, independente das coisas não estarem do jeito que a gente gostaria, Muito tempo e energia a gente perde querendo que as coisas sejam do nosso jeito. E tá aí um ensinamento logo para iniciar, As coisas precisam ser feitas e não perfeitas. Esqueça o perfeccionismo, Foque na ação. Foque na sua atitude, no seu movimento. Siga em frente, independente de tudo que possa estar no seu caminho, independente dos obstáculos. Então vamos lá. Situação de dependência. As dependências são situações que perduram no tempo e que satisfazem uma ansiedade que nós compensamos dessa forma. Correspondem a memórias, a programas. Libertar-se de uma dependência é possível. Demanda um acompanhamento por uma pessoa especializada e o Ho'oponopono pode ajudar a terminar de purificar a raiz dessa dependência. Os elementos a serem inseridos na prática são você e essa dependência, seja ela qual for, a sua ligação com essa dependência, a sua vergonha em relação a essa dependência, as complicações que ela pode acarretar, em função do tipo de dependência, as pessoas de sua família que sofrem ou sofreram essa dependência também, e eventualmente a situação da qual você se lembra em que a dependência foi favorecida ou foi iniciada, o gatilho inicial. E você pode praticar o Ho'oponopono estando ou não ligado a essa dependência. E esse último ponto é importante para libertá-lo da raiz do problema e perdoar-se por tudo o que possa ter ocorrido. Então, a questão de dependência, gente, aqui a gente logo pensa em dependência química, Em drogas, bebida, álcool, cigarro, em todo tipo de dependência, até comida pode ser uma dependência, um vício. Mas também a gente pode falar de outros tipos de dependência, Tem a questão, hoje em dia, as pessoas que são viciadas em trabalho, viciadas em beleza, ou em algum tipo de obsessão com a perfeição física. Também tem as questões de dependência emocional de outras pessoas, Então, às vezes a gente se torna dependente de uma pessoa. E se aquela pessoa sumir? Se aquela pessoa morrer? Se aquela pessoa ir embora, ter sua vida, como que a gente fica? Então, a gente tem que trabalhar os nossos vícios, as nossas dependências, as nossas obsessões. E como ela diz aqui, é sempre importante que haja um acompanhamento por uma pessoa especializada, mas o Ho'oponopono pode sim auxiliar nesse processo, tá? Então, a gente segue agora nos problemas em relação a um acontecimento futuro. Gente, vocês também podem praticar o Ho'oponopono se estiverem com medo de uma situação que deve acontecer. Sempre que você fizer Ho'oponopono para isso, para algo que está por acontecer, que você está com medo, pavor, preocupado demais, inclua os seguintes elementos: o seu temor, de maneira intrínseca, ou seja, o seu medo,
Pode ser que outros momentos retornem. E nesse caso, purifique outros momentos também. Então, no caso, você começa a fazer o Ho'oponopono para esse medo e pode ser que venham outras situações de medo que você teve. E aí você faz o Ho'oponopono para isso também. Inclua também o objeto do seu temor, né? Se é algum exame, se é algum encontro, se é alguma consulta médica, se é alguma apresentação, se é alguma situação que você está com medo. Se houverem lembranças, né, se elas se apresentarem nesse momento, purifique essas lembranças também, porque pode ser a raiz desse seu medo. E todos os pensamentos e todas as emoções que possam aparecer quando você fizer o Ho'oponopono para isso. E analise todas as possibilidades que se apresentarem, mesmo que lhe pareçam ridículas, tá? No nível das emoções e dos sentimentos, vamos ver. Gente, o Ho'oponopono está dizendo aqui, ele é particularmente útil para trabalhar as emoções, sejam as que você tem de imediato, sejam aquelas ligadas a um acontecimento passado e sejam as que são projetadas no seu futuro. O domínio emocional é um vasto campo que gera toxinas mentais e físicas sem que nós possamos perceber. No entanto, algumas pessoas querem suprimir as suas emoções. E isso não é possível, pois a emoção é um dos fatores internos que nos permitem a adaptação a um evento externo. Por outro lado, o que é nefasto é o impacto que permanece. E esse impacto gera pensamentos, crenças e hábitos. E às vezes, por muitas razões independentes de vossa e da nossa vontade, né? Estamos mais sujeitos a uma emoção ou a um sentimento particular. Muitos parâmetros passam a ser considerados aqui. E o Ho'oponopono é uma purificação da raiz espiritual destas emoções e ramificações das emoções. Então, para fazer esse trabalho de limpeza dos sentimentos e das emoções, primeiro é preciso reconhecer e aceitar as próprias emoções. Então, é preciso que se faça essa aceitação de cada emoção. Olha só, por exemplo, a raiva. Quantas pessoas sentem muita raiva, uma raiva incontrolável, né? Reflita, se esse é o seu caso, reflita sobre o estado emocional e a situação que provocou essa raiva, bem como sobre as pessoas envolvidas nessa situação. E essa purificação da raiva, você pode acrescentar os sentimentos de injustiça, de impotência e até mesmo de tristeza. Às vezes, nós sentimos raiva com muita facilidade. Se você tem consciência de funcionar dessa maneira, pratique o Ho'oponopono em relação a esta raiva enquanto tal. É possível que lhe venham situações e pensamentos na mente. E nesse caso, continue purificando e praticando o Ho'oponopono, né? Para estas situações e pensamentos. E às vezes é preciso tempo para purificar esse aspecto. Faça essa purificação para a raiva regularmente e observe como se sente, como que você reage em situações em que talvez fosse transportado com facilidade para um momento anterior. O medo é um outro sentimento muito presente em todos nós, né, gente? Então a gente também pode purificar o medo. Quem tem muita preocupação, por exemplo, muitas vezes a raiz está no medo, né? Dizem ainda que o medo é a raiz de todos os outros, né? Os sentimentos negativos, porque a gente sempre age por medo. Então o medo ele é bastante presente. Olha só, para quem tem muito medo e tem consciência disso, pratique o Ho'oponopono diretamente em relação a esse estado emocional e a situação que gera esse medo, ou as pessoas que nele possam estar implícitas. A esse trabalho sobre o medo, acrescente o sentimento de impotência e de raiva, em alguns casos também, que pode estar entrelaçado ao medo. Trabalhar com o medo requer paciência. Pode demorar até que você consiga realmente dissolver as diferentes memórias ligadas a situações de medo.
Reserve o tempo necessário para sentir bem os pensamentos e as imagens que possam surgir e pratique com cada um. Lembre-se de que quando começamos a fazer o Ho'oponopono em relação a alguma coisa, é como um fio que nós puxamos. Tudo que estiver ligado, ainda que isso não nos pareça evidente, vai aparecer. Não tente saber o que está ligado, apenas continue praticando. Aos poucos vai aparecendo e você vai limpando. Outro sentimento, gente, bem recorrente é a culpa. Eu mesma sou uma pessoa que sinto muita culpa, né? Volta e meia eu caio nesse buraco da culpa, né? Então, para as pessoas que são assim, que se percebem muito culpadas, trabalhe a culpa com o Ho'oponopono também. E esse trabalho requer que se direcione a atenção para a situação que gerou essa culpa, mas sobretudo para as pessoas envolvidas no caso. A culpa, gente, ela é antes de tudo um trabalho sobre o aspecto relacional, né, que é a relação com as pessoas. Então, são as percepções deturpadas dos vínculos com as pessoas. E a culpa exprime uma ligação tóxica com uma pessoa numa situação particular. Manifesta que algo não está correto na relação. Talvez o Ho'oponopono sobre o tema da culpa faça aparecer uma falta de confiança em si mesmo e uma dificuldade em se posicionar. Pratique também sobre esses pontos se eles se apresentarem para você, bem como sobre as antigas situações em que você se sentiu culpado. Esse processo lhe permitirá purificar certos mecanismos relacionais dos quais você se conscientizará. Nem sempre esses mecanismos são identificados, manifestam-se por meio de lembranças. Então, pratique o Ho'oponopono sobre cada lembrança que lhe ocorrer. Não tente intelectualizar. Mesmo que você não se sinta culpado em relação aos pensamentos ou às lembranças que se apresentarem, pratique e confie no que existe. O julgamento, gente, é outro sentimento bastante recorrente, né? Julgamento sobre as pessoas, a gente está sempre julgando. Bom, outro aspecto que eu classifico no trabalho sobre as emoções é o julgamento que fazemos em relação às outras pessoas. Frutos de nossas projeções, esses julgamentos geram diversas emoções, até raiva, aversão, e são energias negativas que obstruem os nossos campos energéticos e que oprimem o nosso nível relacional. Faça uma lista das pessoas que o irritam e pratique sobre. Pratique sobre a emoção provocada por essa pessoa, a situação que pode ter gerado, a sua relação com essa pessoa. Se puder, pratique também essa relação a si mesmo. Pratique também em relação a si mesmo aquilo que você critica nessa pessoa. A dúvida, gente, olha só, a dúvida também é um outro sentimento, né, que a gente também tem. E a dúvida é um estado em que todos nós já nos encontramos em algum momento. Algumas pessoas têm mais tendência a viver na dúvida do que outras. E isso causa ansiedade e dificuldade de se comprometer com alguma coisa. É como se nós preferíssemos não nos comprometer para que não corrêssemos o risco de nos enganar, né? Mas a escolha implica uma renúncia para essas pessoas, né? Então, se você está sujeito a essa condição, que tem dificuldade de escolher, de tomar suas decisões, pode trabalhar também com o Ho'oponopono, conectando-se com a situação, com o estado de dúvida, com as pessoas envolvidas de um modo geral, tá? Gente, a prática do Ho'oponopono sobre as emoções requer tempo. Com certeza você poderá voltar a elas várias vezes, então não desanime, é normal demorar, tá? Eu vou parar por aqui porque eu já li bastante e é interessante
livro está quase no fim, gente. Deve ter umas 5 páginas, não, um pouquinho mais. Enfim, mas tá bem interessante essa parte da prática, né? De como praticar para cada situação. Eu sempre pratiquei para alguns sentimentos, sabe? Para essas questões de sentimentos em mim, assim, sentimentos negativos, principalmente quando eu me sentia arrependida de algo, me sentia triste, né? Com uma dor, angústia. Eu sempre pratiquei para sentimentos. Então a gente pode praticar para culpa, para raiva, para tristeza, para o medo. Para o medo eu pratico muito. Então vamos nesse momento, gente, partir para nossa meditação do dia, tá? Com o Ho'oponopono, purificação. Vamos nos colocar num estado de calma, de tranquilidade. Vamos nos tornar conscientes e com atenção plena e total em tudo que está na nossa volta, os barulhos ao longe, a temperatura do ambiente, seus pensamentos, sua respiração. Escolha um sentimento que você gostaria de purificar neste momento. Não precisa dar nome para esse sentimento, apenas busque ele dentro de você. Esse sentimento que tanto lhe incomoda, que muitas vezes lhe tira o sono, que tira o seu chão. Eleve este sentimento à luz. Imagine que suas mãos ultrapassam a barreira da sua pele e invadem o seu coração, retirando lá de dentro esse sentimento de cor escura, que tenta permanecer dentro do seu coração, que quer se manter ali, que não quer sair. Com leveza e tranquilidade, diga a ele que ele já pode ir, tranquilo, que não precisa mais ficar dentro de você, que você o libera, o deixa ir. Você percebe esse sentimento acalmando, se entregando, permitindo sair do seu coração. E neste momento, suas mãos já estão fora do seu coração, carregando este sentimento negativo. E você ergue suas mãos em direção ao céu, libertando esse sentimento que tanto tempo esteve aí, causando essa dorzinha e esse incômodo no seu coração. Deixe ir. Esse sentimento vai subindo, se transformando em uma poeirinha escura, fumacinha que sobe e vai se integrando de forma espiral às nuvens, ao vento, à natureza.
e vai sendo transmutado perante os seus olhos em pura luz cor-de-rosa, brilhante, que é a luz do amor. Querida divindade, Criador de tudo que é, gratidão por essa purificação, por essa leveza, por essa liberação. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Respire e sinta que o seu coração está purificado, leve, limpo. Gratidão, Criador. Gratidão, Criador. Gratidão, Criador. Está feito.